Olá, boa noite. Boa noite. Espírito Santo é tema do novo ciclo de catequeses do Papa Francisco. Pontífice expressa proximidade à população de Papua Nova Guiné. 2.000 pessoas perderam a vida num deslizamento de terra no país da Oceania. Um mês debaixo d'água. Rio Grande do Sul une forças para superar a maior tragédia climática do estado. Força Tarefa vai mobilizar estados na reconstrução da agropecuária no Rio Grande do Sul. Corpus Christi, no sul do país, será realizado com foco na caridade. Paróquias gaúchas produzem tapetes solidários com doações às famílias atingidas pelas inundações. E na Canção Nova, o amor e a amizade em Cristo no centro das reflexões da solenidade de Corpus Christi. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco iniciou hoje um novo ciclo de catequeses, desta vez sobre o Espírito Santo. Durante a audiência geral desta quarta-feira, o Santo Padre manifestou sua proximidade à população de Papua Nova Guiné, pelas 2.000 vidas perdidas no deslizamento de terra. Quanti hanno perso la casa è il popolo papuano. O Papa segurou suas orações pelas vítimas da tragédia que destruiu alguns vilarejos de Papua Nova Guiné, país da Oceania, que Francisco vai visitar em setembro. Um novo apelo em favor da paz também foi feito pelo Pontífice, que recordou o encontro que teve no último domingo com crianças vítimas da guerra da Ucrânia. L'altro giorno ho ricevuto bambini e bambine. Recebi meninos e meninas que sofreram queimaduras, perderam as pernas na guerra. A guerra é sempre uma crueldade. Esses meninos e meninas têm de começar a andar, a se movimentar com braços artificiais. Perderam o sorriso. É muito ruim, muito triste quando uma criança perde seu sorriso. Oremos pelas crianças ucranianas. As crianças sofrem muito nas guerras, numa sociedade injusta, que não dá o apoio suficiente para que elas cresçam com todo o seu potencial. O Papa recordou a memória litúrgica de São Paulo VI, celebrada hoje, a quem descreveu como pastor ardente de amor por Cristo, pela Igreja e para a humanidade, e convidou a todos a ler a exortação apostólica Evangelii Nuntiandi. La lettera di Paolo VI, Evangelii Nuntiandi. O Papa Francisco deu início hoje a um novo ciclo de catequeses, o Espírito e a Esposa, e explicou que este percurso será feito pelas 3 grandes etapas da história da salvação: o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o tempo da Igreja. No início do seu discurso, o Papa recordou o livro do Gênesis, que relata a criação. In principio Dio creò il cielo e a terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era informe e deserta, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. E explicou que o Espírito de Deus aparece como uma força misteriosa que faz passar o mundo do seu estado inicial informe, deserto e sombrio para o seu estado ordenado e harmonioso. O Espírito faz harmonia na vida, harmonia no mundo. Em síntese, é ele que faz a transição do caos para o cosmos, isto é, da confusão para algo belo e ordenado. Com sua pedagogia própria, refletiu que o mesmo Espírito que no princípio transformou o caos em cosmos, trabalha para realizar esta transformação em cada pessoa, explicando que ao nosso redor existe um caos externo, social e político, mas também um caos interior em cada pessoa e que não se pode curar o primeiro se não começar a curar o segundo. Fratelli e sorelle, facciamo un bel lavoro. Irmãos e irmãs, trabalhemos bem para transformar a nossa confusão interior numa claridade do Espírito Santo. É o poder de Deus que o faz e nós abramos o coração para que Ele o possa fazer. Perché Lui possa farlo. Aqui no Brasil, a solenidade de Corpus Christi em Brasília acontece há 46 anos na Esplanada dos Ministérios. Começa logo cedo e segue até o fim do dia. Vamos para lá então? Chamar a repórter Camila Castro, que está ao vivo e conta os detalhes da programação. Boa noite, Camila.
Boa noite, Reinaldo, e a todos. As atividades começarão por volta das 6 da manhã com a montagem do tapete no gramado central da Esplanada dos Ministérios. Cerca de 600 pessoas estão responsáveis pela confecção do tapete, que terá 125 metros. Durante toda a manhã, os fiéis vão se revezar na confecção das artes, animação com músicas e oração. Dezenas de padres atenderão confissões na tenda montada atrás do palco, onde será celebrada a Santa Missa às 5 da tarde. A procissão de entrada contará com a participação dos seminaristas, do clero e dos bispos auxiliares sob a presidência do arcebispo de Brasília, cardeal Paulo César Costa. A tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento percorrerá a área da Esplanada dos Ministérios, que fica em frente à Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Os fiéis devem trazer uma vela que será acesa durante a procissão, então não esqueça. O Santíssimo Sacramento será levado no Papa Móvel, usado pelo Papa João Paulo II. No momento da procissão, serão concedidas 3 bênçãos aos doentes, aos governantes e às famílias. Cerca de 70 mil pessoas devem participar da celebração, que será transmitida pelo canal da Canção Nova Brasília no YouTube e também pelo CN Plus. Durante a celebração, a Arquidiocese vai recolher doações de alimentos não perecíveis para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Fica o pedido, então, para quem for participar da festa, contribuir. Boa noite e bom feriado. Obrigado para você também, Camila. E nós aqui de São Paulo vamos ao Rio Grande do Sul, porque lá as celebrações de Corpus Christi será com foco na caridade. Paróquias gaúchas estão produzindo tapetes solidários com doações às famílias atingidas pelas inundações. Observando a necessidade dos municípios vizinhos, a comunidade da paróquia Mãe de Deus, em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, junto com empresários locais e voluntários, prepara todas as manhãs marmitas que são enviadas para o almoço em abrigos de Canoas. É maravilhoso ver. Irmãos nossos que estão aí preparando as marmitas são enviados lá para a cidade de Canoas, que são praticamente 150 quilômetros. E toda essa caridade inspira a comemoração do dia de Corpus Christi. Diante das limitações logísticas, ficaria inviável levar ao local a serragem para a confecção dos tapetes. Foi aí que a comunidade pensou em fazer uma ação solidária, em vez dos quadros. Deus nos deu essa luz de colocarmos, então, os alimentos em volta, né, em toda a avenida onde se faz o percurso com o Cristo presente. A gente vai colocando espontaneamente, as pessoas vão colocando um alimento. O pessoal responsável envia lá para o banco de alimentos, Caxias do Sul, que lá precisam também, estão passando por necessidade. A ação solidária também acontece em outras partes do Rio Grande do Sul. Na paróquia Cristo Rei, em Marau, a iniciativa homenageia as cidades atingidas pelas enchentes em cada um dos 99 tapetes. Cada tapete vai estar ali presente o nome de uma cidade com a história da sua cidade e também do povo. E a coleta feita materialmente também deste dia será destinado também para todos os atingidos. Com isso, as paróquias esperam levar orações e também donativos a quem sofre, mas não perde sua fé. Nós queremos homenagear e na passagem do Santíssimo Sacramento, pedindo que Deus possa abençoar o povo que está precisando de ajuda e abençoar também a todos aqueles que estão colaborando voluntariamente em reerguer novamente nossas cidades. E dentro de nós existe essa força maior que a fé, que se transforma em esperança, e por sua vez colocamos em prática. Então esse mutirão da solidariedade. A gente continua falando dos gaúchos, porque há um mês o estado foi atingido por uma das maiores tragédias da história. As inundações tiraram a vida de pelo menos 169 pessoas e mais de 40 estão desaparecidas. 30 dias após a enchente, a população tenta se levantar com a ajuda de um Brasil solidário.
Histórias de superação chegam a todo momento. Essas histórias comoventes, tanto de resgate de animais como de resgate de pessoas, né? Todas elas nos tocam, todas elas mexem com o nosso sentimento, né? Lá se vão 30 dias do início das enchentes. 471 municípios gaúchos foram atingidos pelas inundações, segundo os dados da Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul. Mais de 2.300.000 pessoas foram afetadas e cerca de 45.000 estão vivendo em abrigos. O próprio CEMADEM, a própria Defesa Civil, né, e todos os órgãos de pesquisa nos diz que essa água tende a, nos próximos dias, escoar, né, rumo ao mar ali e voltar à situação de normalidade, né, após esse longo período de cheia. Há um mês, o trabalho do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul se concentra na busca pelos desaparecidos e na assistência aos desalojados. Atualmente, a área com maior complexidade técnica, né, de cunho técnico, é as áreas do Vale do Taquari e a área da Serra Gaúcha. Por quê? Porque lá nós tivemos, né, 2 eventos ali que impactaram demasiadamente aquelas áreas, que são deslizamentos de massa e associados a alagamento. São regiões remotas, regiões de interior, com difícil acesso, com rios, né, próximos, com matas fechadas. O número de bombeiros, agentes da Defesa Civil e voluntários que estão atuando no estado passa de 28.000 pessoas que vêm de vários estados brasileiros. São diversos casos de superação, de resiliência, né, e é uma marca já bem característica do povo gaúcho, né, de se levantar, se reerguer, né, levantar a cabeça e tocar para frente, né. Amanhã a gente volta com mais novidades aqui de São Paulo. Desejo a todos uma boa celebração do corpo e do sangue de Jesus Cristo. No sul, a previsão de dias sem chuva é um alívio para o estado gaúcho, que há um mês sofre com as cheias e as perdas que aconteceram com a invasão das águas. Como nos demais segmentos, a produção rural precisa recomeçar. Hoje o sol apareceu aqui, mesmo entre as nuvens. O vento frio afastou a instabilidade e deixa o tempo seco nos próximos dias. O governo gaúcho alterou a cota de inundação do Rio Guaíba de 3 metros para 3,60 metros. A antiga régua no Cais Mauá foi desativada com a enchente. A medição agora está em outro local, na usina do gasômetro. A nova cota não muda as medições anteriores. Abrir a janela de casa deu a Edith a possibilidade de ver como tudo ficou. Paredes manchadas, eletros destruídos, pertences cobertos de lama. Tem muita gente que perdeu muito mais. Foi asa, foi famílias, foi pessoas, né? Então eu me considero muito bem ainda, porque não estamos vendendo leite, é a nossa renda, mas estamos os animais. Não tem alimentação. Mas aos pouquinhos a gente vai retornando. Antes de fugir da inundação, Edith e o marido soltaram o pequeno rebanho leiteiro nas terras mais altas. Quando começou a entrar água dentro de casa, né? Que nunca tinha entrado, então daí ali ficou complicado. A gente ia ficar para modo dos animais, mas quando a gente viu que não teria mais alternativa, foi o dia 2, a gente pediu resgate. Assim como eles, ainda não se sabe o total perdido pelos agricultores da região que produz arroz, trigo, soja e laticínios. Estima-se algo em torno de 3 bilhões de reais. Os sítios e fazendas foram destruídos, o que comprometeu as safras futuras e agravou a crise para mais de 2 milhões de pessoas, socorridas pela solidariedade do Brasil. Recomeçar para quem vive no Sul exige, além das ações do governo por nossas casas, nossos campos, cidades e estruturas, e que o país continue de mãos estendidas para nós que moramos aqui. O futuro a Deus pertence. Começando sem muita expectativa de ter tudo, eu tinha, mas começando. No dia de Corpus Christi, a chuva vai dar uma trégua para o Rio Grande do Sul e as temperaturas caem. Finalmente, os gaúchos poderão dar um respiro, pois o ciclone extratropical está se afastando da costa e deixa o tempo firme em praticamente todo o sul do país. A chance de chuva apenas no litoral do Paraná, mas pode ter geada
no sul paranaense e nas serras catarinense e gaúcha. O tempo estará firme em praticamente todo o interior do país, com chuva mais localizada ao leste, no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, zona da Mata Mineira e Espírito Santo. Nas demais áreas, o dia será ensolarado. Sem grandes mudanças do que foi ontem, o tempo segue firme no centro-oeste. Na região nordeste, o sol aparece com pouca nebulosidade, mas pode chover no litoral de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e no Maranhão. No restante da região, o tempo continua abafado e as temperaturas podem subir à tarde. A quinta-feira será gelada em muitas capitais. É o caso de Porto Alegre, com mínima de 8 graus, São Paulo, com mínima de 9, Campo Grande, onde vai fazer 10 graus, e Goiânia com mínima de 13 graus. E para encerrar, a zona de convergência intertropical continua a formar nuvens carregadas. Pode ter temporais em Roraima, litoral do Amapá, norte do Amazonas, inclusive em Manaus. Mas o tempo vai ser firme no Acre e em praticamente todo o estado do Tocantins. Milhares de animais também foram afetados com as chuvas do Rio Grande do Sul. Muitos foram resgatados e ainda seguem em abrigos. Os trabalhos e a ajuda de médicos, veterinários e voluntários estão sendo fundamentais na tentativa de cuidar e tratar traumas deixados pela tragédia. Pastos devastados e milhares de animais mortos. Muitos foram resgatados. Milhares de cães e gatos ainda estão em abrigos. Tenho notícias de abrigos com 3.000 cachorros que não tem um veterinário. Só que agora o que acontece? Já está começando a faltar doação, faltar voluntário, faltar veterinário que já faltava. Esta médica veterinária vai ajudar as equipes no Rio Grande do Sul e deve permanecer no estado por 10 dias. Na mala estão sendo levados medicamentos para o tratamento de cerca de 15.000 animais, entre cachorros e gatos, através da homeopatia veterinária, fruto de uma verdadeira corrente de solidariedade. Agradeço sim profundamente as farmácias daqui, que sem elas eu não estaria levando isso. 2 que estão fazendo os medicamentos, uma que doou uma parte dos glóbulos, né? Eu tratando o emocional do animal, no caso desses animais no Rio Grande do Sul, que estão extremamente traumatizados, eu estou evitando, prevenindo que esses traumas se transformem em doenças físicas. Uma das ações tradicionais que integram a solenidade de Corpus Christi é a de preparar tapetes para a procissão com o Santíssimo Sacramento. Na Canção Nova, a comunidade se reúne para este momento. Vamos chamar Emerson Tessigni, que traz ao vivo informações. Boa noite, Emerson. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias. Estamos aqui ao lado do estacionamento da Canção Nova, onde tem o corredor que liga o Santuário do Pai das Misericórdias ao Rincão do Meu Senhor, onde estão sendo confeccionados os tapetes de Corpus Christi. Desde as 5 da tarde, toda a comunidade Canção Nova, alunos do Instituto Canção Nova estão empenhados em poder proporcionar esta grande manifestação de fé do povo de Deus que vai participar da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo amanhã, quinta-feira, feriado em todo o nosso país. E vale lembrar que a gente vai conferir agora umas imagens do cinegrafista Genilson Passetti mostrando o percurso da procissão de amanhã. Amanhã nós teremos a missa das 8 horas da manhã, presidida pelo padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade Canção Nova. Em seguida da missa haverá a procissão até o Rincão do Meu Senhor e no Rincão haverá a adoração ao Santíssimo Sacramento e a bênção com o Santíssimo, também conduzida pelo padre Wagner junto do Ministério Canção Nova. Então, realmente a programação está imperdível e você é o nosso convidado para poder participar deste momento de fé e de gratidão ao Senhor. E para falar a respeito da confecção dos tapetes, eu vou conversar agora com o seminarista Cleiton. Cleiton, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. O que vocês precisaram arrecadar, conseguir de material para dar conta de toda essa beleza que a gente está contemplando aqui? Primeira coisa, contar com a providência divina que cuida de todas as coisas, né? Depois usamos pó de serra, usamos fubá, pó de café, areia, cal, as mais diversas cores para poder então dar essa maravilha que é aos nossos olhos. O trabalho das crianças do Instituto foi maravilhoso, então o desenho ficou muito bom, o tapete está maravilhoso, graças a Deus, então foi muito gratificante. A providência cuidou de tudo.
E qual que é o seu sentimento em participar deste momento tão especial? Imagino que para a vida de comunidade isso é muito gratificante, não é mesmo? Maravilhoso, maravilhoso estar em comunidade, contar com a figura das crianças, ver as crianças se empenhando aqui, demonstrando a sua fé, né, no Santíssimo Sacramento. Então tudo isso é para isso, né, para esperar nosso Senhor que passará por aqui e assim queremos que Ele passe também nas nossas vidas. Então é muito maravilhoso ver a fé expressa do povo, dos irmãos de comunidade, das crianças, como disse. Então é esse sentimento mesmo de aguardar com expectativa o Senhor que vem. E para a gente fechar contigo, a pergunta que não quer calar, vocês vão madrugar por aqui para enfeitar ou dá para ir embora daqui a pouco? A equipe é muito boa, graças a Deus, então acho que mais 1 hora, se Deus quiser, deve estar tudo pronto e todo mundo vai poder contemplar a maravilha que ficou. Perfeito, Cleiton, obrigado mais uma vez pela sua presença conosco, Deus abençoe. Então, o Cleiton e toda a comunidade de Canção Nova não vai precisar madrugar para fazer aqui os enfeites de Corpus Christi, tudo vai estar finalizado em breve. Lembrando que a programação completa do acampamento de Corpus Christi, que começa amanhã, você acompanha em nosso site eventos.cançãonova.com. Vale a pena acessar e ficar por dentro de absolutamente tudo e participar deste momento muito importante. Volto com vocês aí no estúdio, boa noite e até a próxima. Obrigada, Emerson, boa noite. O Papa Francisco afirma que no mistério da Eucaristia, Jesus se faz presente por meio do Espírito Santo para permanecer sempre conosco e transformar a nossa vida. A Igreja celebra amanhã a solenidade de Corpus Christi. Graças a você, sócio e benfeitor, a Canção Nova propaga os ensinamentos de Cristo e participa com a Igreja desta solenidade. Estamos com 90% na campanha do mês de maio, que termina sexta-feira, o último dia útil do mês. Faça sua doação pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Contamos com você para chegar aos 100%. Obrigada por seu comprometimento. Voltamos com Canção Nova Notícias aqui de Brasília. As enchentes no Rio Grande do Sul trouxeram prejuízos sem precedentes à agropecuária na região. Recuperar a produção agrícola vai exigir um esforço coletivo das esferas pública e privada e envolver financiamentos que giram em torno de 100 milhões de reais. Uma força-tarefa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil quer promover o retorno dos produtores rurais ao cultivo de alimentos. O Rio Grande do Sul deve levar pelo menos uma década para conseguir normalizar o agronegócio. Os prejuízos no setor passam dos 3 bilhões de reais. É o que estima a Federação de Agricultura do Estado, a FARSUL. Para ajudar nesse processo de reconstrução, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil iniciou nesta semana visitas aos produtores e às áreas atingidas pelas enchentes, com o objetivo de traçar um diagnóstico da situação no meio rural. Mais de 300 técnicos foram enviados para analisar a situação. A partir desse diagnóstico que a gente vai levantar junto com os nossos técnicos de campo, com os instrutores do próprio Rio Grande do Sul e de um reforço de técnicos e de profissionais de outros estados, a gente tem rapidamente esse diagnóstico para poder estabelecer uma estratégia de ação. As enchentes no Rio Grande do Sul atingiram diversas culturas, com perdas que afetaram pequenas, médias e grandes produções. Além de receberem ajuda para reconstruir as áreas, os produtores também ganharão manutenção dos maquinários. O que fazer dentro dessas propriedades? Tem propriedades que vão ter que sair daquela atividade e vai caber aos nossos técnicos propor uma outra atividade num programa de reconversão funcional de toda a família. Então, em alguns casos, nós vamos ter que reconstruir a casa, em outros casos, nós vamos ter que reconstruir a rede de energia. 100 milhões de reais serão disponibilizados pelo Senar de vários estados brasileiros para ajudar a restabelecer o agro do Rio Grande do Sul. O estado possui 2.000 agricultores. Cerca de 300 informaram que perderam tudo. Um comitê central foi montado para orientar a realização dos trabalhos na ponta. Como nós trabalhamos em Minas Gerais, naquela catástrofe, nós estamos trazendo uma experiência que nós trabalhamos lá, estamos levando para o Rio Grande do Sul, para ajudar os produtores rurais do Rio Grande do Sul.
Em sessão conjunta, o Congresso Nacional analisou os vetos presidenciais a leis aprovadas no parlamento. Estavam na pauta projetos dos governos Lula e Bolsonaro. 7 foram derrubados e 4 mantidos. Entre os confirmados pelos parlamentares está o que criminalizava as fake news nas eleições. Já o veto ao fim das saidinhas de presos foi derrubado. Foram 317 votos para manter o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro ao projeto que tipifica crimes contra o Estado Democrático de Direito, como a propagação de fake news nas eleições. A regra punia o infrator com uma multa e detenção de 1 a 5 anos. O veto do presidente Lula à lei que proíbe as saídas temporárias de presos em datas comemorativas foi derrubado por ampla maioria. Com a decisão, os detentos só poderão deixar a cadeia para estudar ou trabalhar com carteira assinada. Os que cumprirem penas de crimes violentos ou hediondos não vão poder deixar a prisão. O Congresso também derrubou outro veto presidencial para impedir a utilização de recursos públicos em ações para a promoção de invasões de terras, aborto e cirurgia de mudança de sexo em crianças. Os parlamentares continuam analisando os vetos nesta quarta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, manteve a decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes pela derrubada da norma do Conselho Federal de Medicina, que proíbe médicos de realizarem abortos legais após a 22ª semana, utilizando o método da sistolia fetal. Zanin aponta que o regimento interno da Corte não permite acolher um habeas corpus contra a decisão de outro ministro. A liminar vai a plenário virtual da Corte a partir de sexta-feira, 31 de maio. E ontem, na Câmara, o deputado federal Zacarias Calil, que também é médico cirurgião, mostrou no plenário como é feita a sistolia fetal. O deputado quis sensibilizar os parlamentares quanto ao procedimento que consiste em aplicar uma injeção de cloreto de potássio dentro do coração do bebê para que ele pare de bater. Calil afirma que a sistolia fetal é inaceitável e deve ser proibida o mais rápido possível. E eu fico por aqui. Amanhã voltaremos com outras notícias de Brasília. A gente se vê. No interior do Espírito Santo, os fiéis se dedicam na confecção dos tapetes com alegria e esperança. Tudo feito com o perfume do carinho para celebrar Corpus Christi. Aos poucos, o altar da igreja começa a ficar florido. São os últimos retoques para a missa de Corpus Christi. São mais de 300 voluntários envolvidos na organização. Dona Nete é voluntária há mais de 20 anos. Uma sensação de realização. É amor a Jesus. É a única explicação. Entendeu? Não tem como você trabalhar se você não tiver amor. Tá? E por Jesus vale tudo. Vale a vida. Já Dona Maria Isabel, há 3 anos, dedica parte do seu tempo à organização da festividade. E como que é para você ser voluntária de uma festa tão linda e significativa como essa? Isso para mim é uma honra muito grande mesmo. A festa de Corpus Christi de Castelo acontece há 61 anos. É considerada uma das maiores do estado do Espírito Santo e está entre as 10 maiores manifestações religiosas do Brasil. Um dos momentos mais esperados é a confecção dos tapetes. O circuito de tapetes começa aqui em frente à Igreja de Nossa Senhora da Penha. Serão confeccionados 17 tapetes e 17 passadeiras. Um percurso de 1 km e 200 metros, de muita cor e significados. Neste galpão ficam os materiais utilizados na produção dos tapetes, como pó de madeiras, pedras coloridas e outras matérias-primas. É o local com mais voluntários, como a Ariali. Quando acaba uma festa em um ano, a gente dá um tempinho ali de 1 mês, 2, a gente já inicia os trabalhos da próxima festa do próximo ano. E os trabalhos aqui mesmo, a gente inicia uns 40 dias antes, fazendo os desenhos juntamente com o designer, para no dia já tá tudo pronto para a gente confeccionar os tapetes. De acordo com a Prefeitura do município, pelo menos 100 mil fiéis são esperados nesta edição. Andréa veio de Franca, interior de São Paulo, e está empolgada para a celebração.
Eu me sinto uma privilegiada por Deus, né, por dar essa oportunidade de estar aqui com amigos e rezar juntos. Bonito ver essa expressão de fé, né? E o Canção Nova Notícias vai agora para a cidade de Castelo, no Espírito Santo, para falar dos preparativos dos fiéis para a solenidade de Corpus Christi. O repórter Maicon Oliveira traz as informações com imagens de Messias Junqueira. Boa noite, Maicon. Isso mesmo, Reinaldo. Boa noite para você. Como vocês viram aí na reportagem feita por mim e por Messias Junqueira, né, é o trabalho de um voluntariado, né? São pelo menos 3.000 pessoas envolvidas para que essa festa aconteça. A festa de Corpus Christi, aqui em Castelo, no Espírito Santo, é considerada uma das maiores do estado e está entre as 10 manifestações religiosas, entre as 10 maiores manifestações religiosas do país. Eu estou ao lado do José Ângelo, que faz parte da organização e também é voluntário e vai contar para a gente referente à questão do significado desta festividade, que traz um grande significado, né? José Ângelo, boa noite. Boa noite. O significado grande que traz aqui para o nosso município, né, para a nossa região especialmente, é trazer um chamamento para a fé, para a gente bem viver a Santa Missa e a poder adorar a Jesus no sacramento com aqueles tapetes maravilhosos que todo o povo faz com uma alegria. É algo que começa assim, na hora que termina uma festa, a gente começa a preparar a próxima, já nessa expectativa. E a festa está no número 61, 61ª edição, e nesta edição tem um diferencial, é isso? Sim, 61ª edição, e tem um diferencial que eu gosto, que chama atenção, que são 17 quadros e 17 passadeiras. Há um quadro em especial, que é o 13º, que ele é aluzente à programação daquilo que os agostinianos querem fazer para este ano. Né? E a nossa comunidade ela é agostiniana recoleta. E nesse quadro tem um sermão, é baseado num sermão de Santo Agostinho, no número 69, em que ele traz assim, aspiras ao grande, começa pelo pequeno, falando da humildade e dizendo que a base do edifício do espiritual é a humildade. E isso é muito importante para todos nós, tanto nós que trabalhamos, quanto os visitantes da nossa cidade. O trabalho do voluntariado começa com muita antecedência, né? Sim, muita antecedência. A gente começa assim que termina uma festa, a gente já começa a outra, né? Agora a gente vê mais pontualmente, mesmo, na prática, essa execução da montagem dos tapetes, né, que envolve aí cerca de 3.000 pessoas. Mas antes tem muitos voluntários que continuam trabalhando em vários setores para produzir esse resultado. Certo. A confecção dos tapetes é um momento bastante esperado, já começou, né, vai aí durante a madrugada também, né, e faz parte da programação, né. Queria que você explicasse para nós os próximos passos da programação aqui em Castelo. Então, nessa programação, como você falou, que começa com essa confecção dos tapetes e é uma confecção orante, né? As pessoas trabalham rezando, ouvindo músicas sacras, cantando, e na manhã, às 7 horas da manhã do dia de quinta-feira, a gente já tem a primeira Santa Missa, depois a gente tem uma missa às 9 horas, depois às 10h30 e outras 12 horas. Essas missas são aqui dentro dessa igreja matriz, e às 16 horas a gente tem uma missa campal. Amanhã a gente vai ter a graça de poder contar com a presença, a participação na Santa Missa de 4 bispos, né? Isso vai dar mais brilhantismo a essa Santa Missa, de onde no final sai a procissão com o Santíssimo sobre esses tapetes, que é cerca de 1.300 metros de tapete nas ruas, né? Então o Santíssimo vai e o povo todo atrás, é uma maravilha. Certo, muito obrigado pela sua participação aqui no Canção Nova Notícias, viu, José Ângelo? Reinaldo, então o clima é esse por aqui, muita festividade, muita devoção, e a gente, claro, vai continuar acompanhando e trazendo as informações da 61ª edição da Festa de Corpus Christi, aqui de Castelo, Espírito Santo. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, boa noite para vocês, bom descanso. Olha, eles estão na cidade de Castelo, no Espírito Santo. Então, vai ser uma festa realmente muito bonita. Aliás, é uma das festas com maior participação no Brasil. Festas religiosas, expressões de fé do povo. Olha, assista em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite e paz para você. A gente se vê amanhã, boa noite e uma boa solenidade de Corpus Christi.